Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. É uma história, um texto conhecido, mas eu peço que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nessa noite, no nome santo de Jesus. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastartes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto interessante, por quê? Porque a palavra de Deus ela vai mostrando aqui que Jesus está trabalhando alguns conceitos com as pessoas. Ele vem trabalhando a respeito daquilo que era a salvação, e ele trouxe uma incumbência a 70 discípulos dele. Colocou em 70 para andar sobre as casas e visitar as aldeias e tudo. Quando eles voltaram, trouxeram um relatório para Jesus. Jesus senta com eles e começa a falar a respeito de pessoas que vão ouvir, que têm o seu coração duro, outras que não. E Jesus começa a falar a respeito de salvação. Mas ali naquele meio, que sempre quando Jesus estava falando tinha muita gente, então no meio onde Jesus estava falando, tinha um intérprete da lei. O que é um intérprete da lei? Era um escriba, mas ele tinha uma função de advogado. Então ele interpretava a lei de Deus. Então, para o povo judeu naquela época, ele se encaixa naquilo que é a profissão de direito, um advogado. Ele interpretava a lei tanto dos homens, mas principalmente a lei de Deus. E agora, por ele ser um intérprete da lei, então ele tinha muito conhecimento. Então ele se estribava no seu próprio conhecimento. E a intenção dele, ouvindo Jesus, e o texto diz que ele queria colocar Jesus à prova, e ele queria pegar Jesus de calça curta, queria pegar Jesus em contradição à própria lei que Jesus estava ensinando, que era a lei de Deus. E aí ele traz uma fala para Jesus, porque Jesus estava construindo a respeito de salvação. E a fala dele para Jesus dizendo: Mestre, primeiro, um judeu, para chamar outro de mestre, ele reconhece a autoridade do outro. Ele reconheceu a autoridade em Jesus. Mas ele fala: Mestre, o que eu tenho que
fazer para herdar a vida eterna? O dilema daquele homem era a vida eterna. O dilema daquele homem era saber como ele alcançaria a vida eterna. Se a gente parar para pensar na história da humanidade, até hoje é um dilema. Porque a gente ainda quer viver eternamente. Né? A gente põe botox, a gente dá uma esticada dali, dá uma esticada daqui. A gente dá uma olhada no espelho. Não, peraí, eu tenho que melhorar isso aqui. Né? Porque eu quero ser eternamente belo. Eu vou falar uma coisa para você, eu não preciso de cirurgia plástica. Né? Eu vou ser bonito até o final. Estou brincando, gente. Mas a gente vai vendo isso. Lembra que tem tem filmes que falam sobre a fonte, né, da juventude, da eternidade, a busca por isso. Isso é um dilema. E eu meditando esses dias, eu pensei uma coisa interessante. O ser humano, a raça humana, ela só tem 3 perguntas. De tudo aquilo que é o dilema da raça humana, ela tem 3 perguntas. E as 3 perguntas, elas tudo se resume em 3 perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, né? Quem eu sou, quem que é o homem, de onde eu vim, qual que é a minha essência, né? O que eu vou fazer? A segunda, o que eu vou fazer com o mundo? O que é o mundo? O que é tudo isso? O que é esse sistema? Né? O que está ali além da Terra? O que tem em outros planetas? Então a gente quer saber dessas questões. E a outra pergunta é, como que a gente vive em comunidade? Como é que eu vivo com o outro? Como é que eu me adapto com o outro? E você vai ver que toda a ciência ela vai querer responder essas perguntas. Então você vai na primeira pergunta do humano, você vai ver as humanas trabalhando para isso, a medicina, a psicologia, a antropologia, e a gente vai. Mas em relação ao mundo, você vai ver a geografia, você vai ver várias ciências procurando saber dessas coisas. O viver com o outro, a sociologia, né? Então você vai trabalhando, a ciência está procurando uma resposta. E ela vai trazendo uma resposta para as comunidades. Mas uma coisa interessante que Jesus vai falando nas Escrituras, que só quem tem a resposta que a gente precisa é o reino de Deus. O reino de Deus responde, nenhuma ciência responde, mas só o reino de Deus responde essas perguntas. Porque foi o reino de Deus que constituiu e construiu todas as coisas. E aquele homem tinha uma pergunta diante de Deus. E a pergunta é, como eu vou herdar a vida eterna? Mas Jesus, sabendo que aquele homem tinha uma sacada, aquele homem tinha uma má intenção, Jesus, percebendo a intenção do coração daquele homem e percebendo também a sua prepotência, a sua arrogância, a maneira que ele se estribava no seu próprio conhecimento, Jesus fala assim, dizendo para ele, que está escrito na lei? Como é que você interpreta? É as 2 perguntas que Jesus fala para ele. O que está escrito na lei e como você interpreta? Aí o que ele vai pegar? Ele poderia pegar vários fatores da lei. Ele poderia pegar dos 10 mandamentos qualquer coisa da lei. Mas ele foi lá e pegou. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque essas 2 coisas resumem todo o mandamento e toda a lei. E ele traz isso para Jesus. Mas o interessante é que na primeira parte ele fala assim, olha, amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso está na lei. Mas não está na lei de todo o teu entendimento. E aquele homem comunicava o quê? Eu entendo Deus. Eu conheço Deus. Porque essa fala, naquela época, ela era imprópria. Porque ninguém conhece a Deus. E aquele homem falava como um intérprete da lei. Ele comunicava.
você está falando de Deus, mas eu conheço Deus. E a Bíblia diz que Deus só é conhecido naquilo que Ele se faz conhecer. Aquilo que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele se deixa conhecer. Deus é um Deus cognoscível. Ele se deixa conhecer. Se Ele não se manifestar e não revelar a sua própria natureza, nós não conhecemos a Deus. O apóstolo Paulo fala que quem conheceu o coração de Deus a não ser o seu próprio espírito. Isso é um dilema para os dias de hoje também. Porque a gente quer saber como Deus pensa. A gente fala, Deus pensa assim. Mas eu acho engraçado quando eu vejo alguém falar assim, ó, eu acho que Deus pensa assim. Aí eu pergunto para ela assim, você já leu a Bíblia? Não, nunca li a Bíblia, mas eu sei que Deus pensa assim. Então, mas como é que você sabe que Deus pensa assim que você não leu a Bíblia? Porque para saber como Deus pensa, você tem que ler a Bíblia. Porque é na Bíblia que se revela quem Deus é. Qual a sua natureza, qual a sua identidade e aquilo que é necessário a gente saber. Deus revelou na sua palavra. Então é a palavra que vai falar aquilo, como Deus pensa, como Deus age e qual o propósito de Deus para cada um de nós. E qual é o propósito da nossa existência, da onde viemos e para onde nós vamos. E qual é a causa que Deus quer que nós estejamos inseridos. E aquele homem apresenta diante de Jesus dizendo, eu tenho entendimento de quem é Deus. Se eu estivesse no lugar de Jesus, olhava para ele e falava assim, sabe de nada, inocente. Mas aquele homem dizia. E ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus não questionou nada, mas simplesmente Jesus olhou para ele e fala assim, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E virou. E a maneira que Jesus responde faz com que aquele homem fique perturbado. Ele fica inquieto. Ele fica inquieto que ele fica se pensando, ele fica... Cara, o jeito que Jesus respondeu, cara, ele mandou assim, beleza, tá tudo certo, faz isso e vive. Mas ele ficou inquieto, trouxe uma indagação para ele maior. Porque no entendimento dele, ele entende quem é Deus. Mas agora ele precisa conhecer quem é o meu próximo. E aí ele faz uma pergunta para Jesus. E o texto fala que ele queria se justificar. E a justificação dele é, olha, eu quero justificar porque eu realmente não conheço a Deus. Porque se eu conhecesse a Deus, eu conheci o meu próximo. Então se eu tenho necessidade de conhecer o meu próximo, quer dizer que eu não conheço a Deus. Porque Deus se manifesta no outro. E a partir do outro, por isso que a gente se vive em comunidade. Por isso que é necessário viver em unidade. Porque é no outro que vai se manifestando o caráter de Deus, identidade, semelhança de Deus. A paciência, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito Santo de Deus. São coisas particulares da identidade, da semelhança de Deus. Então o outro, ele me ajuda a exercitar tudo aquilo que o Espírito Santo está produzindo em mim. Então o outro, eu preciso do outro. E aquele homem vai entendendo que ele não entende quem é o próximo. Porque ele é o intérprete da lei. O intérprete da lei, tanto o escriba como o fariseu, que são a sociedade religiosa da época, eles tinham um olhar para a religião e para eles. Eles entendiam que a religião satisfazia eles. Eles tinham a religião para alimentar eles mesmos, mas não para cumprir um propósito de Deus. E o propósito de Deus nunca foi alimentar uma religião
O propósito de Deus nunca foi ter uma igreja, que essa igreja vivesse só para ela, exclusiva para ela, que ela seja uma pessoa diferente das outras do mundo. Esse não é o propósito de Deus. Certo pastor de renome, essa semana, ele comentando que ele é bem visto na internet, e aí um centro espírita ligou para ele, dizendo: pastor, cara, eu fico ouvindo as suas mensagens, a gente gosta muito das suas mensagens, e a gente queria fazer um convite para o senhor. O senhor não quer dar uma sequência de estudos aqui no centro espírita? Joia, pode contar comigo, eu vou. E na igreja dele, ele recebeu agora pessoas de outras religiões, agnósticos, ateus, que congrega com ele, participa da comunidade, contribui com a comunidade, mas ouve ele e respeita o que ele fala. E ele, por quê? Eles são respeitados naquilo que eles creem. E como é que isso funciona, Orlando? O Espírito Santo é ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Não é o pastor. Não é a igreja. É o Espírito Santo. E o que eu preciso é respeito. E é um princípio que a gente aprende quando a gente conhece o próximo, quando a gente sabe quem é o próximo. Porque eu respeito ele na sua individualidade. Quem ele é. E eu vou apresentar o Deus que eu sirvo para ele a partir do amor e do respeito. E aquele homem fala para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus traz uma parábola. E a parábola ele vai trazer o seguinte: olha, tinha um homem, ele era um mercadante, um homem, um vendedor, né? Ele dizendo assim que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse trajeto de Jerusalém para Jericó era um trajeto de 25 quilômetros, era uma descida. Jericó ficava no monte, de Jerusalém ficava no monte, e Jericó ficava alguns metros abaixo do mar, do nível do mar. Então havia uma descida de 25 quilômetros. Então não tinha outra região ali perto. As cidades que estavam perto de Jerusalém ficavam no monte. Então a única cidade que tinha mais próxima era Jericó. Então ele estava numa descida. Então certamente ele foi vender nas festas de Jerusalém. Então todos que estão vindo de Jerusalém, se são vendedores, estão com dinheiro. Então eles são alvo fáceis para os assaltantes. E aquele homem foi assaltado, e Jesus contou essa parábola. Aquele cara ficou, prejudicado ali, apanhou, sofreu, ficou machucado e ficou jogado na rua. E casualmente descia um sacerdote. Esse sacerdote, o que ele veio? Ele descia para Jerusalém, para Jericó. Por quê? Em Jerusalém teve as festas, ele exerceu o trabalho sacerdotal dele, e o sacerdotal tinha uma figura da religião. Ele foi prestar o culto, o sacrifício. E ele vai em direção a Jericó. E ele desce ali. E a Bíblia fala que ele passa de largo. Que é isso? Então, o cara está caído aqui, ele passa aqui, ó. Vai embora. Mas, consequentemente, vem um levita. Quem é o levita? Aquele que cuida dos afazeres, aquele que cuida do culto, que cuida para que o candelabro não falte azeite, para que não falte fogo no altar, aquele que cuida da música, aquele que cuida de várias coisas ali no templo. E ele vê o sacerdote passando de largo, e a Bíblia fala que aquele levita estava naquele lugar. Então certamente ele deu uma olhadinha no cara. Ó, tá machucado, hein? Rapaz, tá feio. Está batendo demais, não sei. Rapaz, certamente ele foi, tirou uma selfie, foi embora. Eu achei bom esses dias para trás, cara, que teve um cara que filmou uma mulher batendo uma criança. Andando na rua, e ela chutava a criança, rolava a criança, dava pontapé na criança pequena.
E ele vai e posta, dizendo: olha, estou postando para vocês chegarem nas autoridades e acharem essa mulher. As autoridades rastreou o IP, onde veio a postagem. Olha, ele prendeu. Falou assim: cara, se você teve coragem de postar um negócio desse, mas não teve coragem de descer lá e me ajudar a criança, você é cúmplice dela. Porque a sua ação era parar a agressão, chamar as autoridades para evitar que essa criança sofra. Então você vai preso. Você é cúmplice. Eu achei massa isso. E aquele levita passou, deu uma olhadinha e vazou embora. Mas Jesus, ele traz uma polêmica. Qual que é a polêmica do texto? O texto fala que Jesus poderia usar qualquer outro judeu que passava por ali, mas Jesus fala de um samaritano. Judeu e samaritano eram inimigos. O samaritano era como um cachorro para o judeu. E a Bíblia fala que o samaritano passava por ali. Então o que ele quis dizer? Olha, aquele que tinha que ajudar não ajudou. Mas aquele que era improvável para ajudar, foi ele que perdoou, foi ele que foi lá, deu uma ajudada, jogou um álcool, que o álcool também era um antisséptico. Foi lá, jogou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou as despesas, mas cuidou daquele homem para que ele não ficasse defraudado. E quem era ele? Era um samaritano, a qual aquele judeu que estava machucado não gostava. Mas aquele samaritano, sabendo que ele era um judeu e que não gostava dele, mas ele não negou ajuda. Acolheu aquele homem e deu tudo aquilo que ele precisava. Mas sabe por que o sacerdote e o levita não ajudou aquele homem? Porque o sacerdote e o levita olhou para aquele homem e disse: ele não tem nada mais para lhe oferecer. Isso é religião. Se você não tem nada para oferecer, você não sabe. Isso são as relações hoje. Se você não tem nada para oferecer, você não sabe. E Jesus vai dizendo assim: quem é o seu próximo? É aquele que a qual não tem nada para oferecer e você o apoia. Que você estende o braço, que você abraça, que você coloca no lombo do seu cavalo e leva para a hospedaria e cuida das suas chagas, dos seus ferimentos. O sacerdote, ele passou de largo porque um sacerdote, quando saía do templo, ele vinha purificado, ele não poderia lidar com o sangue. Ele tem outro que estava cheio de sangue, ele não podia mexer. Jesus está dizendo: olha, tem coisas na vida da gente que a gente tem que ir além, exceder, além daquilo que é o corriqueiro. Olha, eu não posso me sujar. Não, irmão, se suja. Mas é por causa do outro você se suja. Por causa do outro você entra na lama e tira ele de lá. Não preocupa com a sua roupa, mas preocupa com o outro, porque ele é mais importante. Nós estamos vivendo uma sociedade, amado, que ela nos distancia uns dos outros. Nós estamos vivendo numa era de tecnologia que cada vez as pessoas estão mais fechadas dentro do seu quarto, dentro da sua casa, na sua individualidade. As pessoas mais não se olham mais. Você vai num restaurante, vai numa lanchonete, raramente você vê poucas pessoas conversando, olhando olho a olho. Mas de repente, quando você olha para a mesa, está todo mundo ali, ó. Tinha um projeto lá em Anápolis, em 2014, da Missão Vida, que trabalha com moradores de rua, e a gente eu fui trabalhar de garçom lá, nesse projeto. Trem de Minas, chama o restaurante. A missão criou um restaurante para poder atender as pessoas, gerar recursos para atender os moradores de rua. E o restaurante era chique, era coisa assim, né, de nível classe média alta. E eu fui trabalhar de garçom lá para ajudar como voluntário. Aí um dia, à noite, vende pizza, né? No cardápio e tal. Assim: o senhor já escolheu? Aí eu vou perguntar para minha esposa. A esposa dele na frente. Ele mandou um. Ela olhou para ele.
Vontade de pegar o cardápio e se dar uma peia. Mas aí você vai vendo, o que acontece? Essa interatividade da tecnologia está nos afastando, mas não está nos aproximando. Nós temos muito mais facilidade de conversar com o outro pelo WhatsApp e muita dificuldade de conversar olho a olho. Quando chega olho a olho, a gente não tem assunto. Já parou para pensar isso? Como é que está hoje? Quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que precisar de mim. Eu estou disponível para ele. Quem é o meu próximo? Aquele que está na minha direita e aquele que está na minha esquerda. Quem é o meu próximo? Jesus está dizendo isso tão simples. Jesus mostrou para ele, para aquele homem, que aquilo que ele estava dizendo, se estribando no seu próprio conhecimento, ele não sabia de nada. Ele não sabia quem era Deus. Porque se ele soubesse quem era Deus, ele sabia quem era Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus foi à cruz. Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para nós como um próximo. A dívida que nós devíamos diante de Deus, por causa do pecado, ele pagou na cruz do Calvário. E ele não queria saber se a gente tinha condições de pagar, porque realmente a gente não tinha. Mas ele falou: eu dou a minha vida por vocês, porque vocês são o incondicional. Como que nós estamos hoje? E qual a nossa disposição de olhar o outro no olho e dizer: conta comigo? E quando nós dizemos conta comigo, até onde nós vamos? Até onde pode se contar comigo? Nós temos também, todos têm um limite. Até aqui eu posso ir. Mas a gente tem que ser sincero com o outro e conosco mesmo. Irmão, até aqui eu posso ir com você. Passou daqui eu não dou conta. Mas até aqui eu fui com você com sinceridade. Até aqui eu andei 2 milhas, não andei de manhã. Andei 2. Mas para frente eu vou tentar arrumar outro que consiga andar para frente. Mas até aqui eu tive. Até aqui eu fui com você. Até aqui eu fui seu próximo. Jesus vai apresentando isso para aquele homem, e aquele homem escuta isso. E Jesus o despede dizendo para ele assim: aí ele diz assim, Jesus fala assim: respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? Aí ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. E essa palavra de hoje: vai, procede tu de igual modo. Se você encontra alguém na rua, mano, se você encontra alguém no seu dia a dia, tira um tempinho para ouvir. Não julga primeiro, mas conheça primeiro. Entenda que ele é o seu próximo. Por mais que às vezes ele seja diferente de você, ou esteja num nível social diferente de você. Tem um cara aqui em Querência que eu vi esses dias pedindo dinheiro, quase não vejo isso aqui, mas eu vi um cara pedindo dinheiro. E eu fiquei inquieto. Eu olhei para a cara dele, eu passei a primeira vez, olhei para a cara dele, falei: esse cara aqui é mala, cara. Esse cara aqui está aqui dando golpe. Eu pensei comigo, julguei. E passei, fui fazer minhas coisas, e eu voltei na mesma avenida e vi ele lá de novo. E aí eu aproveitei que eu tinha parado na farmácia e falei: vamos dar uma trombadinha com esse cara para ver o que ele está passando. E ele mostrou os exames, e aí ele mostrou a dificuldade dele. Aí de repente parou um cidadão que conhecia ele, deu R$50 para ele, outro. Pau. E eu fiquei constrangido. Falei: olha, como diz o Labieno. Falei: cara do céu. E eu julgando esse cara. Falei: eu tenho que ajudar esse cara. Tem que ajudar. Perguntei: onde o senhor mora? Moro lá no F. Eu passo o endereço, eu quero fazer uma visita para o senhor, para ver o que eu posso fazer.
Se eu não tenho dinheiro, eu posso até lavar a louça lá da sua casa, mas eu tenho que ajudar. Então, assim, é olhar para o outro e ver o outro como igual a você. Independente se seja diferente. Ele é o meu Deus. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho de Cristo Jesus e fazer diferença na vida das pessoas. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome e tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a graça do Senhor, ó Deus, superabunde sobre nós. E, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a tirar esse coração individualista que nós temos. Ó Deus, que nós consigamos, ó Deus, olhar o outro e ter a condição de repartir com o outro tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que possamos ser abundantes, ó Deus, e superabundantes na vida das pessoas. Que as pessoas possam, Deus, encontrar em nós, ó Deus, o auxílio e o socorro que elas precisam. Ó Deus, da palavra, no abraço, ó Deus, naquilo que é o exceder que o Senhor, o Evangelho nos ensina, mas nos ajuda, ó Deus Altíssimo, a não ignorar o outro, as necessidades do outro. Ó Deus, e também nos dê condições, porque nós não podemos salvar o mundo, porque quem salvou o mundo foi o Senhor. Ó Deus, mas aqueles a qual o Senhor nos trouxe para perto, e que, ó Deus, nós não ignoramos, nos dê condição de poder nos ajudar como convém, da maneira correta, e assim vê-los, ó Deus, transformados pelo teu poder. Nos faz pessoas melhores, amáveis, que amam uns aos outros, que são cordiais, ó Deus, que repartem e que abençoam. E assim somos abençoados pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, quero agradecer o nome das irmãs, né? Alexandre e Gisele. Alexandre e Gisele. São de criança? Prazer, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Sejam bem-vindas. É a nossa amiga lá de Natal, que a gente foi lá passear com ela. Olha que joia, que bênção. Glória a Deus. Ó, grande abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Sim, elas valem. É mesmo? 25 anos? Eita, agora. A gente conhece bem pouco, né? Eu sou novinho aqui, né? Eu tenho alguns meses. Mas bênção, sejam bem-vindas, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção. Vamos ficar de pé, vamos dar uma lição para a gente poder encerrar. Nós temos final de semana, nós teremos nossa escola dominical, né? E também nosso culto no próximo semana. No meio de semana nós temos o nosso estudo bíblico, né? Então, quarta-feira, galera, não falta que nós vamos dar continuidade aos estudos. Quarta-feira passada não teve, mas estamos para a gente progredir no livro, né? E vamos lá, vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre ti de hoje para todo sempre. Uma boa semana a todos, que vão em paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um grande abraço. Se vocês quiserem adquirir o livro, só me procurar depois aqui, viu? Minha mãe é bonitinha, ela tem uma sentada, não? Olha pela janela e está. Pois é, ela está um silêncio, não está ouvindo. Está um silêncio. A turma está bem. A gripe passou ou está passando? Está passando. O tal da gripe dele está passando. Eu tenho um bigode aqui só. Ai, não é brincadeira não. Tirou, será que o celular está com ele? Não, tá.